Primeiro segredo pra desbloquear a mente milionária. Identidade. Por quê? O cara precisa saber quem ele é. Porque se ele não souber quem ele é, quem é que vai saber o que ele é? As pessoas ficam mandando mensagem pra mim assim, certeza que você recebe assim também. Por que não descobrir você antes? Já recebeu várias mensagens assim, né? Sim. Aí a pessoa que faz isso, ela ainda não se descobriu. Então ela tá o tempo inteiro falando, por que eu não te descobri antes? A pergunta, na verdade, tinha que ser outra. Por que eu não me descobri antes? E a gente sempre fica tentando caçar nos outros aquilo que tá em nós. Então o primeiro passo pra mentalidade milionária é a identidade. Número 2. Você descobriu o que te trava. Você já sabe quem você é. Agora, você precisa fazer algo com o que você descobriu. O que você descobriu simplesmente não tá saindo do lugar. E agora? São bloqueios emocionais que você tem. Então, desde pequeno, o ser humano ele é bloqueado. E esses bloqueios vão travando ela. Vou te dar um exemplo de bloqueio. Se a pessoa ela fazia tarefa quando era criança com alguém que era bravo e autoritário, essa criança pegou um bloqueiozinho básico de aprendizado. Se essa pessoa tinha alguém que era centralizador demais, pegou necessidade de aprovação. Então tudo que vai fazer alguém tem que aprovar. Por exemplo, essa criança que tinha alguém autoritário quando fazia alguma coisa, qual que é o comportamento que ela vai ter no futuro? Ela sempre vai precisar de alguém aprovar ela. Se ela foi humilhada durante algum processo de aprendizado, ela vai ter um bloqueio de aprendizagem. Então tudo que alguém ensinar muito simples, igual sua linguagem é muito didática e simples. Se a pessoa não entende o que você está falando, ela tem um bloqueio de aprendizagem. Então ela acabou de se descobrir, aí ela quer fazer um terror, que ela quer dominar o mundo, só que ela não consegue sair do lugar. É a sensação que mais de 90% das pessoas no mundo tem. Saber o que fazer e não dar conta de fazer. Isso aí são alguns bloqueios. Então tem bloqueio de rejeição, tem bloqueio de autoimagem, tem vários bloqueios. Bloqueio pra caramba, né? Não, mas é muito. Mas a maior parte dos bloqueios tá na infância, né? Não, mais de 90%. Tá na faixa dos 8 aos 10 anos de idade. A maioria? A maioria. Do 0 aos 7 anos, quase não tem bloqueio. Menos de 5%. 80% tá nessa faixa, de 8 a 10 anos de idade. Cada 7 anos é um ciclo de vida. Na hora que passa esse ciclo, essa fase de 7, é sempre 7 em 7. Do 8, então, até o 15 a segunda faixa onde mais tem bloqueio. Entendeu? Você falou 7, eu tava aqui fazendo as contas pra ver quantos anos eu tenho, pra ver que ciclo vai começar agora. E é ideal que você saiba disso. Por exemplo, eu tava com o Flávio Augusto lá no condomínio dele, em Orlando, nos Estados Unidos, e aí eu tava falando pra ele de ciclo. Ele também mede os ciclos. Então ele sabe quando a empresa tá exponencial, quando ele está exponencial, quando os negócios estão exponenciais, tudo por conta de contar ciclo. Número 3, qual que é o outro segredo que você acha pra poder desbloquear a mente milionária? Network. 85% dos resultados de pessoas de alta performance tá na conexão que ela tem com pessoas que estão na mesma vibe. Tem gente que é gênio, inteligentíssimo, tem conhecimento e habilidade, mas como ele não conecta com gente relevante, ninguém descobre ele. Por exemplo, a gente tá gravando isso aqui. A gente tá cruzando energia, você é mais famoso que eu. E o que tá acontecendo? É, mais famoso. E aí o que tá acontecendo? A gente tá com a nossa conexão, que é antes da nossa conexão em negócio que a gente tem amizade. Sim. Só que network, o que é? O network as pessoas querem fazer só profissionais. Eu, por exemplo, não é qualquer pessoa famosa que serve pra mim. A pessoa tem que ter identidade, tem que ter propósito, tem que ter um valor relacionado. Não vou falar o nome aqui, que senão chega rapidinho na cabeça de algumas pessoas, mas tem gente que não tem um pingo de moral. Ah, vamos gravar um podcast, vamos gravar um vídeo, mas nunca. Eu não quero associar a sua imagem com a minha. Com certeza. Certo? Então, obrigado pelo convite. É nóis, até depois do fim. Sempre. Então, esse negócio de network é o seguinte, 85% do resultado que a pessoa ainda não tem está relacionado com a conexão que ela ainda não fez. 15% é conhecimento e habilidade. E a geração do Mac, a geração da década de 90, até hoje, por um monte de gente, mas isso aí já caiu tem uma década, elas valorizam mais o conhecimento e habilidade. Não é o como fazer, é o quem. Eu não consigo fazer todas as coisas, tem que ser o como. A pergunta mais feita no Google é como. Só que o segredo, se é a pergunta mais feita, significa que a maioria da população está fazendo a mesma pergunta. Então, se todo mundo está usando a mesma pergunta, essa não é a solução. A solução é o quem. Porque se você digitar no Google assim, como ficar milionário rápido, vai aparecer um vídeo seu lá, em 7 dias. Aí aparece o quê? Não é o como, é quem. O quem é o Thiago Fonseca. Então, um dos maiores segredos da mentalidade milionária é esse. E uma coisa que mudou... Sim, posso dizer que mudou 100%, mas 100% mesmo. O jogo pra mim foi quando eu parei de me perguntar como e o quê. Só quem. Porque acho que a parada não é burrice, porque a pessoa, ela tá na ignorância, então não pode dizer que é burro, né? A pessoa ela tá na ignorância, ela não tem acesso a essa informação, ela não sabe que esse é o segredo, né? Durante muito tempo da minha vida eu me perguntava, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E aí a gente nunca se pergunta o quem, porque na verdade a gente não tem a quem recorrer.
É ou não é? E aí, qual que é o mais louco de tudo isso? Eu comecei a fazer cálculos, né? Tipo assim, por exemplo, a maior parte das pessoas pensam, como que eu vou fazer isso, né? Ou o que eu vou fazer pra poder resolver isso? E aí, vamos supor, o cara, ele quer abrir uma fábrica de roupa, né? E aí, não, quero abrir uma fábrica de roupa porque eu acredito que isso vai mudar minha vida e tudo mais. Ele vai e sofre toda aquela curva de aprendizado da fábrica de roupa. Aí ele vai e passa, sei lá, por exemplo, tem um amigo meu, você talvez conhece o Eduardo, né? A gente tá criando um projeto de moda junto, top pra caramba. O que acontece? Esse cara, ele é um dos 5 maiores fabricantes de moda masculina do Brasil. Beleza. E aí, o que ele fez pra poder começar? Ele simplesmente passou por todos os setores da empresa, tudo. Todas as funções que uma fábrica de roupa teria, ele passou por todas elas, tudo. Ele demorou 5 anos pra poder aprender tudo. Qual é a marca dele? Black West. Ele demorou 5 anos pra poder aprender tudo, absolutamente tudo. Aí ele falou, agora eu tô pronto pra poder montar a minha marca. 5 anos. Agora, imagina, se eu quero criar uma marca de roupa, ou criar qualquer coisa na moda, eu teria que passar os mesmos 5 anos dele, ou talvez até mais, porque talvez eu não aprenda a mesma velocidade que ele. Quando a gente para de se perguntar o que e como, a gente mata esses 5 anos e traz esse resultado pra agora. É só chamar nesse o exato Ken. Momento. Ele não é o Ken do Street Fighter. E não aquele Street Fighter. Teve um dia que eu acordei diferente. Tipo assim, parece que a minha cabeça explodiu. Eu comecei a enxergar o mundo de outro jeito. E a partir desse momento, as coisas começaram a mudar. E uma das coisas que eu compreendi foi exatamente essa questão do quem. Porque eu fiquei pensando, por que você se torna um bilionário? O bilionário, se ele não pegar esse segredo, ele tá perdido. Pra ser um bilionário, você precisa de várias vidas pra potencializar todo esse dinheiro numa só. Então, se eu quiser ser bilionário e quiser ter todas as habilidades e conhecimentos e tudo que alguém precisa ter para ser um bilionário, eu não consigo fazer isso em uma vida. Então, se eu quero ser um bilionário, eu vou precisar de todo o conhecimento do cara que programou durante 25 anos. Eu vou precisar de todo o conhecimento do cara que varreu rua durante 40 anos. E você junta o conhecimento de todos esses caras que fizeram coisas durante uma vida inteira e você traz para esse momento presente agora, nesse exato momento. E aí que nasce o bilhão. Você traz a expertise de uma vida inteira para ser usada agora em prol do objetivo em comum. E o bilhão, ele tem um número de pessoas que serve de base, que é 1 milhão de pessoas, né? A pessoa, por exemplo, quer bater 1 milhão, que é o foco do que você tá perguntando aqui nesse vídeo, e as pessoas estão assistindo, ela tem que atingir pelo menos a vida de 1.000 pessoas. Mas para atingir a vida de 1.000 pessoas, eu preciso chamar a atenção de 100 mil. E você começa a escalar isso. Essa métrica que eu tô usando é de internet. Na física é muito mais pesado. No off é muito mais pesado. Agora o network, que é o que você tá falando, ele aproxima esse resultado, né? Número 5. O número 5 é bem simples. Propósito. O Vale do Silício mudou, agora você não é contratado mais por causa de currículo, mas se você tem um propósito da companhia. Antigamente se valorizava muito o QI, que é o quociente intelectual. E as pessoas que têm um QI muito alto, elas têm baixo QE, que é quociente emocional, que é onde fica o propósito. As pessoas governam menos. Então, na verdade, o propósito fica no QS, que é consciente espiritual. Se você contrata um cara inteligente, que o propósito dele é contra a sua empresa, ele, com a inteligência dele, ele vai quebrar a sua empresa. Então, há 10 anos atrás, esse código é pesado, anotei, esse é um código. Há 10 anos atrás, as pessoas eram contratadas por diploma e hoje elas são demitidas por relacionamento. Com certeza. Na Brasil Telecom, onde eu fui executivo, eu cansei de ver cara inteligente crescer muito rápido. Só que a velocidade da inteligência do cara derruba ele. Porque ele não aguenta sapo, ele não aguenta tranco, ele não aguenta uma empresa falar, se você não fechar esse resultado, eles vão te mandar embora. Aí o emocional do cara abala. Então todos que eu vi caindo pelo caminho foi por conta de relacionamento e sobrava inteligência. Tanto que uma das coisas que eu aprendi estudando bastante sobre a Apple. Eles têm um lema lá, você contrata o caráter, treina as habilidades, né? Sim. E quando eu aprendi isso, eu falei, e é isso, como você falou, a maior parte das pessoas hoje são demitidas pelo caráter. Porque tem um monte de cara habilidoso, pode ver. Não tem uns caras que é bom pra caramba no futebol, fala, esse cara é incrível, mas não dá certo com o time. Inclusive os caras trocam o técnico e o jogador porque fala que tem que mudar o vestiário, né? Então, tipo, o cara, ninguém se dá com o cara, mas o cara é incrível, fala, ele é um excelente jogador. Então, assim, tem esses passos e você ficar ouvindo e anotando esses códigos e não praticar, é melhor nem ouvir. O segredo de você que tem a mente milionária, você não aguenta nem terminar de ouvir o negócio, você já quer fazer. Só que você vai assistir esse vídeo todo. Por quê? Porque tem códigos preciosos. Agora já transforma o que você tá anotando em ação. Essa é uma coisa. Esse já é o próximo código que eu já falei antes de você perguntar.